A gente continua nos destaques internacionais. As forças de Israel lançaram ataques ao Líbano depois de interceptarem foguetes. Ao menos 2 pessoas morreram. E o nosso entrevistado agora aqui na Jovem Pan é o especialista em política externa do Oriente Médio, o economista Alexandre Ostrowiecki. Tudo bem, Alexandre? Como vai? Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, por nos atender. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, a gente vem falando sobre o debate do cessar-fogo nessa região já há muito tempo, mas uma coisa, não é, Alexandre, que a gente sempre aprendeu e ouve falar dos especialistas no Oriente Médio é que nunca é possível comemorar um anúncio de cessar-fogo ou uma pausa nas hostilidades, né? É possível afirmar que esse cessar-fogo está cada vez mais distante com a escalada da violência, principalmente nesses últimos dias? Realmente, mesmo no início do cessar-fogo, Thiago, já tinha muito ceticismo, muita desconfiança sobre se isso iria levar a uma paz duradoura. Porque vamos lembrar que do outro lado existe Israel, um país democrático de um lado, e do outro existe um grupo terrorista que tem como objetivo fundamental a destruição de Israel. Então, ainda que se assine um cessar-fogo, em nenhum momento o grupo Hamas sinalizou que ele poderia mudar os seus objetivos. Em nenhum momento ele disse, olha, esse cessar-fogo é um primeiro passo para a gente poder fazer aqui a faixa de Gaza ficar independente, sem bombas e viver em paz com Israel. A todo momento, o plano do Hamas sempre foi voltar à situação que havia antes do 7 de outubro, antes dos grandes atentados, retomar o poder em Gaza, reconstruir seus túneis, refazer seus mísseis para fazer um outro ataque como aquele. Então, o plano do Hamas é atacar Israel de novo e de novo e de novo, até a destruição completa do Estado judeu. Agora, Alexandre, a gente sabe também que há um aumento da hostilidade e o próprio governo de Israel está dizendo que vai voltar ou vai tomar outras áreas da própria faixa de Gaza. É possível que isso aconteça nos próximos dias ou isso fica mais na retórica, na ameaça? A pergunta que fica é se é possível para qualquer país democrático conviver com um território do seu lado governado por um grupo que quer destruí-lo. É como se tivesse quem está nos assistindo, imagina que você mora numa casa e do lado da sua casa tem uma outra casa com um vizinho que é psicopata, que todos os dias grita no megafone que vai matar você e a sua família e fica jogando bombas na sua casa. Então imagina conviver com esse vizinho. Aí você teve a guerra que teve agora, imagina que o vizinho foi imobilizado temporariamente, mas ele continua gritando, olha, quando eu me soltar aqui eu vou terminar o serviço, Então, as pessoas que estão assistindo o conflito de fora têm que entender, é possível o Hamas continuar em Gaza governando ou não é possível? Se não é possível, é preciso de um outro plano diferente. E agora, o que mudou no cenário? Em 7 de outubro, Israel estava cercado por muitos inimigos. Você tinha a Síria, da ditadura Assad, você tinha o Hezbollah no Líbano, você tinha os Houthis no Iêmen, você tinha o Irã, muito agressivo, e o Hamas e outros grupos. Agora, várias dessas ameaças foram neutralizadas do ponto de vista de Israel. A gente viu a ditadura da família Assad caindo na Síria, o Hezbollah foi muito atingido, não vou dizer neutralizado completamente, mas muito enfraquecido. Então Israel se vê mais forte para lidar com o problema do Hamas de forma mais definitiva. E é isso que os generais israelenses têm falado, numa estratégia diferente em Gaza, que é tentar isolar o máximo possível a população palestina dos conflitos, colocar áreas específicas, olha, aqui é a área segura, porém tirar outras áreas e deixar somente o pessoal do Hamas sozinho lá. Claro que tem o problema dos reféns que continuam na faixa de Gaza, várias complicações, mas hoje, do ponto de vista estratégico, o cenário fica mais favorável para quem está olhando do lado de Israel. Alexandre, no começo do conflito em 2023, eu me lembro que nós mesmos aqui conversamos com você na Jovem Pan e havia uma disposição de países vizinhos, o próprio Egito, o próprio Catar, que apareceu muito nas manchetes, esses países poderiam ajudar nessa mediação, nessa tentativa de um cessar-fogo ou de um avanço para aquela região. E essa disposição ainda existe? Pode ser retomada? Ou com a entrada também do presidente Donald Trump no comando dos Estados Unidos, esse tabuleiro de negociações mudou um pouco? Mudou bastante, Thiago. Certamente tem muita disposição dos países árabes vizinhos, países moderados, muitos deles já têm acordos de paz com Israel há décadas, de mediar o conflito.
O que tem menos apetite por parte desses países é efetivamente Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita, governar em Gaza, porque esse é um grande desejo de Israel. Israel gostaria de eliminar o Hamas, sair de Gaza completamente e que outros países árabes moderados ajudassem a governar Gaza e supervisionar a construção de Gaza. O que aconteceu de muito diferente, como você disse bem, com a vinda do presidente Donald Trump, pela primeira vez ele colocou uma opção alternativa na mesa. Até então ninguém tinha alternativas, só falava em cessar fogo e voltar tudo que era antes do 7 de outubro, o que, claro, não funciona, porque isso significa guerra permanente. A gente que está assistindo aí as bombas e o sofrimento dos dois lados fica muito chocado. Porém, tem uma coisa muito pior do que guerra hoje, que é guerra para sempre. Então, simplesmente cessar fogo e deixar o Hamas se armar para fazer tudo de novo não é uma opção. E o presidente Donald Trump, ele colocou uma opção na mesa bastante inovadora, que é da opção para que parte da população palestina possa se realocar em regiões mais estáveis. Vamos lembrar que em volta da faixa de Gaza, na região, existem 22 países árabes, com mais de 500 milhões de pessoas, com um território gigantesco, praticamente do tamanho do Brasil, muito desse território vazio, que poderia acomodar diversas famílias que assim desejassem e pudessem sair desse horror aí que está a faixa de Gaza nesse momento, e também aliviar um pouco a pressão humanitária. Oxe, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao Líbano, né? Hoje houve esse ataque de Israel ao Líbano e, de uma certa maneira, lá atrás, houve uma expectativa muito grande de que Israel poderia fazer ou promover uma ampla invasão ao Líbano. E aí volta a história dos anos 80, quando Israel tentou invadir o Líbano, não teve tanto êxito, enfim. De qualquer forma, como que essa geografia da guerra na relação desses dois países, talvez, claro, tudo tem o pano de fundo, o ataque do Hamas, mas, de qualquer forma, como é que fica a relação entre esses dois países? O cessar-fogo pode ser atingido, mas o conflito entre os dois países continua? O Líbano tem uma situação muito particular na região, porque é um país que tem um governo, na teoria, um governo fantoche, mas quem tem o poder militar de verdade no Líbano é um grupo terrorista, o Hezbollah. Então, imagina se aqui no Brasil, vamos supor que o exército brasileiro tivesse muito fraco e, por exemplo, o grupo criminoso lá, o PCC, imagina que o PCC no Brasil tivesse um exército muito maior que o exército brasileiro e mandasse no país inteiro, ou seja, todo mundo tivesse que obedecer ao PCC. É isso que acontece no Líbano. O maior desejo de Israel é que o governo legítimo, oficial do Líbano, passe a controlar o seu território, e eu acredito que é um desejo também da maior parte dos libaneses que não quer o confronto com Israel. O Líbano, vamos lembrar, antes da década de 80, da Guerra Civil, era um país muito, muito avançado, comparativamente, muito pacífico, muito mais desenvolvido do que os seus vizinhos, e ele foi totalmente destruído nessas guerras religiosas. Porém, mudou também o cenário, porque o grupo Hezbollah, apesar de agora muito mais enfraquecido, suas armas vêm do Líbano, do Irã, perdão. O Irã é o patrocinador, é o patrono aí do Hezbollah. E essas armas tinham que atravessar pela Síria para chegar lá no Líbano. E agora o Irã perdeu boa parte da sua rota de acesso direto. Então, para o Irã foi um desastre a perda da Síria, inclusive por perder os seus aliados, da família Assad, e também por perder o acesso direto ao Hezbollah, fica mais difícil abastecer o Hezbollah. Então, eu acredito que agora o Líbano é uma ameaça muito menor também para Israel. Alexandre, uma última questão para você. Bem antes desse conflito no Oriente Médio de agora e até da própria guerra na Ucrânia, já se discutia, e não era de hoje, mas há muitos anos, o papel da ONU nesses conflitos internacionais. Será que esses dois conflitos de agora, da Ucrânia e no Oriente Médio, esses conflitos colocam efetivamente à prova e mostram que a ONU não tem mais a força que deveria ter ou que teve em outros tempos, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial? Então, a ONU, infelizmente, ela foi criada com grandes aspirações, grandes sonhos, mas na prática, em boa medida, a ONU se mostrou um desastre. Simplesmente um clube aí de ditaduras, países ligados ao comunismo, países de extremismo radical islâmico, que são aí dezenas de votos na ONU, um clube para ficar detonando Israel a todo momento. A gente pode ver, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, a maioria dos membros são países que não respeitam direitos humanos.
Eles não condenam ditaduras como a da Síria, não condenam regimes como a gente vê na África, agora Ruanda invadindo o Congo, a gente vê uma série de conflitos e a ONU silenciada. A Agência de Refugiados da ONU também, que não dá conta de atender os refugiados do mundo. E a ONU tem duas agências diferentes, uma para todos os refugiados do planeta Terra e uma segunda agência da ONU somente para os refugiados palestinos. Mas essa agência que falha completamente em realocar, em reassentar os palestinos. Então é uma organização muito mais política, muito mais de gogó e também de uso ideológico, de viés ideológico. Alexandre Ostrowiecki, que é especialista em política externa do Oriente Médio, economista, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua gentileza, pelos esclarecimentos. Bom fim de semana, a gente volta a se falar. Um abraço. Obrigado, bom fim de semana.